Lá só. Hello, gamers! Como vocês estão? Vocês estão bem? Aqui é o Ângelo Prata. Mentira que ele não tá aqui! A gente é bem que gosta, né? Estou aqui com minha colega, minha amiga. Dorime, pela glória de Dorime, ela não está aqui. Ela tá atolada no açaí, que esse calor, né? Que tá fazendo. Yes. A bicha deve estar atolada até aqui as tampas com açaí. Como Com você tá, açaí. Leona? Você tá boa? Com dor de cabeça, quase caí no golpe. Ih. Quase perdi um dinheiro considerável, gata. Quase que eu perdi metade de um salário mínimo, linda. Por isso, gente, tomem cuidado, consultem sempre um advogado se você... Dorime. né? Porque senão vai ficar igual Leona. Qualquer coisa, vocês consultem um Dorime, tá, gente? Não deixe nenhuma ligação botar medo em vocês. Peitem, não faça igual eu fiz, tá? Isso. Porque eu, por medo e desespero, quase que eu perdi esse dinheiro. Mas algo clicou na cabeça dela lá no fundo e falou assim: Dorime. Alguém falou, você tem certeza? Aí você falou, Você será sabe que qual eu foi o tenho? babado? Você sabe qual foi o clique que deu? Porque Ah. como que você faz um acordo Ah, e você não dá nenhum prazo pra pessoa poder pagar? Porque eles falaram assim: não, o acordo é hoje, o boleto já vence hoje, eu vou te mandar o boleto que vence hoje. E junto com o Aham. boleto que vencia hoje, eles não mandaram um contrato. gata, isso aí já tá escrito. Aí isso já fez assim, ó. Eu sou burra, mas nem tanto, né, gente? É, gato. E, falando aqui uma coisa, o mundo quer saber, o mundo gamer quer saber. Leona, jogou Starfield? Não, eu tô presa no Texas. Eu tô presa no Overwatch, não consigo. Entendi. Tá Mulher, difícil eu vi administrar muita. os dois? Eu vi muita review, né, de Starfield, o povo Viu? falando assim, ai, né, tá de graça mesmo, quando eu quiser eu vou lá. Entendi. Você sabe que eu vi muita opinião mista, assim. Teve gente que achou muito legal, teve gente Porque que falou tem gente que vai muito sempre lamber o saco chato. dessas empresas, né, mulher? Tem gente sempre que vai, ai, você. Mas eu vi de muita Deus. gente falando mal também por pura... Maldade. É, teve muito, eu achei. Só que assim, o pouco sabe? que eu vi, só o fato de não ter o mapa e eu não conseguir, eu não saber pra onde que eu vou, isso já. Pra onde que eu vou? Pra onde que eu tenho que ir? Não, gente. A gente já não sabe nem pra onde vai na vida, né? Pelo menos tem que Mas saber eu vi no umas jogo. coisas legais que eles colocaram. Teve um player aí que ele foi pro Brasil. Aí o Brasil é um mundo devastado, cheio de areia e tudo mais. Não tem vida, não tem. Isso eu achei legal. Mal construído, mal feito, né? Mal planejado, mas eu achei legal. Porque aí a pessoa vai num ponto, o único lugar que tem construção é o Nova York, que tem umas coisinhas assim. E teve outro ponto lá que ele foi também. Aí eu fiquei assim, se você for passar pra você falar que é um jogo em mundo aberto, e no caso universo aberto, né, onde você vai poder se locomover, tem que ter um pouquinho mais de planejamento, né? Mas vai ficar pro esquecimento aí em breve. Será? Vamos ver Jogo se ele do vai... ano não ganha não, gato. Não ganha mesmo. não ganha não. Mas vamos ver se ele vai ter longa vida, assim como teve o seu antecessor, que foi o Sky, né? Que é da mesma Gente, olha isso aqui, produtora. gente. O Leone está em plena puberdade, vocês podem Eu ver. tô É. ficando nova. E aí, o que a gente vai falar aqui? Né? Vamos ler os recadinhos que as pessoas deixaram aonde, Lona? Como que faz para as pessoas deixarem um recado, uma mensagem, uma crítica, uma sugestão, um elogio? Não venha criticar não, vai criticar a sua mãe. Não venha Tem criticar tanta gente não, vocês que você criticar vai na levar um internet. fecho. Né? Não vem criticar a gente, não. Critica a outra. Critica a Virgínia. Critica essa galera aí. Você viu o vídeo da Virgínia que o cara perguntou pra ela se ela fosse alguém famosa? Sim. Ai, que delícia. Ai, gente. Ai, gente, ó, vocês podem deixar uma mensagem lá no... Eu não vou falar o e-mail não, porque ninguém deixa lá mesmo, Não. foda-se. No Spotify, os meninos sempre colocam uma enquetezinha lá onde vocês podem responder e deixar o seu comentário também. No YouTube e no Instagram, our Instagram account. A chapa deu uma afrouxada. Então vocês podem deixar suas mensagens lá. Por favor, comentem. A gente quer saber o que vocês estão achando. Não é crítica não, tá? Não vai deixar crítica não, se você vai levar um fecho. Apenas uma coisinha, eu gostei, eu não gostei. Pronto, acabou. Entendeu? Mais nada. É. Você não precisa falar mais nada. Não quero saber. Eu não quero saber. Entendeu?
Sim. Lembrando Mentira, que, eu quero saber sim. lembrando que só o seu like já ajuda bastante, né? Seguir a gente lá também no Aproveita YouTube. que já deixou o like e já compartilha já, né, meu amor? Exato, joga pra uma amiga que gosta de conteúdo, que gosta de palhaçadas, escatologias Não, e então risadas não é aqui não, porque aqui é uma coisa desenfreadas. séria. É. Ai, temos 185 edições pra provar o quão sério é. É. Então aí, mas o que a gente vai fazer agora? Vai ler recados que vocês deixaram lá pra gente, né? Que são a comunidade que participem, todos os vídeos estão lá. E no episódio 185 do GamerCast, que foi o episódio anterior, a gente comentou, eu e Ângelo, sobre Final Fantasy, né? Final Fantasy XVI. E aí o Rafael, nosso amigo Rafael Lai Benites, ele comentou aqui que infelizmente o Final Fantasy XVI pra ele foi só pelo YouTube. Eu entendo, porque eu também não tenho um PlayStation 5, eu joguei através de outras fontes. E ele falou assim, os chefes realmente parecem incríveis e Final Fantasy tem que ter o clichê do final triste pro protagonista, né? E é a alma da franquia. Eu concordo, não que isso seja bom, né? Mas enfim, galera tá aí. E Lady Surto também comentou o episódio. E ela diz que ela não entende absolutamente nada de Final Fantasy, que inclusive se colocar na frente dela Xenoblade, Final Fantasy, Fire Emblem, ela não sabe qual é qual. Digo que talvez seja uma opinião semelhante com a de Leona. Eu entendo tudo de Final Fantasy. Não é aquele filme? Não é aquele filme que saiu primeiro? Que as imagens passavam por dentro do corpo da pessoa e levavam a alma embora? Isso, é esse mesmo aí. Mas ela diz que tá aqui apoiando e absorvendo conhecimento. E é este o recado que queremos deixar para você, que não comentou ainda em nossos vídeos. Absolva. Mesmo que não seja um conteúdo do seu agrado. Eu sei que você vai lá nos vídeos da blogueirinha, você vai lá, nem gosta e curte. Né? Você vai lá nos vídeos de outras pessoas aí que tem um conteúdo duvidoso, você vai lá e curte mesmo assim. Então, né? Você tá curtindo muita merda pela internet, então não custa nada você dar uma força pra gays aqui trabalhando. Então, te manquem. Isso, exatamente. E aí hoje a gente vai mudar muito um tranquila. pouco. Porque é que ela quase levou um golpe, ela tá meio... ela tá um pouco nervosa ainda, não mexe comigo não. E aí a gente vai mudar um pouquinho. Por quê? Nas últimas edições, a gente meio que deu uma separadinha de terça-feira. De terça-feira você está acompanhando aí as reviews de Leone e Ângelo de Drag Race Brasil, né? Leona mais preparada do que Ângelo sempre. Vocês podem ver, né? Vamos acompanhando aí, né? Mas vai falar que o meu roteiro não fez diferença. Sempre faz. Um roteiro sempre faz diferença. E temos também às quinta-feiras o GamerCast, que a gente fala de assuntos mais voltados a games, efetivamente, né? Só que como a gente tá com essa questão do Drag Race aí acompanhando, a gente aqui vai mudar um pouquinho hoje e vamos falar do quê? De filme, de terror, de suspense. A queridinha da Academia 24 ataca novamente, pegando a fama dos outros? Talvez, nesse caso, né? Fica aí o questionamento, Fica no ar. Mas vamos falar sobre Fale Comigo, que é o novo filme aí que saiu recentemente. Tô falando e você vai falar comigo também. E eu vou falar com você. Se eu vou falar com você e você vai falar comigo, quem vai falar com nós? E quem vai falar com a mão? Eu que não vou, né? Eu que não vou também, porque eu não sou besta. Então, eu não tô doida ainda. Eu tô doida só pra pagar dinheiro pros outros. O meu Pix, Leona, é o 9... o H-Back. Ô, editor, bota a abertura aí pra gente. Obrigado. Bote! Para de comer açaí e vai colocar a edição, a vinheta. Roda a vinheta! Bom, gente, assim, como a gente comentou, foi um filme que saiu recentemente aí nos cinemas brasileiros, né? E ele tá por aí no mundo também já. E aí a Leona vai ler uma sinopse do filme pra gente entender, pra vocês que não assistiram, entender. Lembrando que a gente vai eventualmente soltar alguns spoilers aqui, um pouquinho mais pra frente. Mas aí a gente avisa, então, se você não quer perder a experiência por completo, o plot twist que seja, ou qualquer outra questão de final de filme de terror que às vezes faz a diferença, dá uma pausa, assiste o filme, dê o like, depois tu volta aqui pra ouvir e comentar com a gente o que você achou, tá? Gente, na sinopse do filme, nós já temos ali um grupo de jovens que encontram uma mão misteriosa e eles descobrem que ela permite invocar espíritos.
E como é se de esperar, né? Eles vão lá e vão fazer o quê? Vamos invocar os espíritos. Mas não demora muito até que a brincadeira tome um rumo extremamente perigoso quando um deles acaba indo longe demais. E por acidente, ótimo. A semente. E por acidente abre uma porta para o mundo espiritual. E agora todos eles altamente vulneráveis a várias ameaças aterrorizantes que o filme ele coloca pra gente como regra. Eles serão obrigados a lidar com uma difícil escolha, descobrindo em quem devem confiar, nos mortos da outra dimensão ou nos vivos. É isso. E aí a primeira Essa pergunta... sinopse, gostei dessa sinopse que fizeram meio ruim, aqui, né? Não gostei também não. Ela meio que não fala nada e não lembra ninguém. Ela não... Mas assim, é uma premissa muito básica. Não foi né, eu que escrevi não, tá, gente? A sinopse, eu vou logo avisando. Vai lá, eu adoro cinema. A sinopse tá lá. É uma premissa bem simples o filme, né? O filme aí, ele acompanha essa última leva, até da própria A24, que é o filme de 1 hora e 45, que todos nós agradecemos, né? Tá porque ótimo, uma boa história dá para contar em 1 hora e 45. Não, chega de um hereditário da vida. Então, e aí, aqui a gente já vai acompanhar a Sophie, a Mia, perdão, que é a Sophie Wilde, né? Que é ali uma das protagonistas, que é ela que vai entrar meio que nessa brincadeira primeiro. É como se fosse um... Mulher, não tem nada pra comparar. Nada. Eles não. Eu acho que pela primeira vez eles fizeram um filme que não tem o que comparar. Porque isso aqui é muito original. É tipo, muito original. No final das contas, eles meio que tratam isso como um jogo, né? Eles levam essa mão pra casa de alguém que tá rolando uma festa, e aí eles fazem essas brincadeiras, eles filmam, postam na internet. Ou seja, né? Essas crianças. No começo do filme, nós já temos um take maravilhoso em um plano sequência de uma festa onde tá acontecendo na casa de alguém. E um rapaz tá buscando uma pessoa, a gente não sabe quem é até então, até que vai se mostrar que é o irmão dele. Uhum. E nisso ele vai desenrolando todo o fuzuê da história. Será que pode contar aqui o que acontece? Dá uma seguradinha, vai se desenrolando aí. Gente, vai desenrolando, vai ter spoilers. Então nisso vai ter um acontecimento dessa festa e a gente já fica assim, como assim? Já de cara? Vai dar na nossa cara mesmo? Como assim? E logo depois disso, que tem esse acontecimento, nós somos apresentados à protagonista do filme, que é a Sophie. Que é a Maia. Sophie Wilde, né? Que é como é que é o nome dela? Maia. A Maia, que ali ela vai ter ela tem uma subtrama que ela não precisa ser desenvolvida, mas o filme ele vai deixando, o roteiro na verdade, ele vai deixando umas migalhas que você junta e consegue saber o que aconteceu ali. Tanto que até em primeiro momento eles não mostram o rosto do pai dela, eles só vão mostrar mais pra frente. Eu achei isso muito bom. Eu achei muito original, porque a gente não precisa saber quem é o pai dela, mas a gente sabe que ela tem um problema com o pai dela ali. E no decorrer da história, eles vão fazer essa festa, onde dois meninos, dois rapazes, eles têm em posse deles uma mão embalsamada, que se você feito um ritual, onde tem que ter a vela e a pessoa que precisa segurar na mão da mão, ela precisa falar talk to me. Nisso, né, no caso português, fale comigo. E nisso vai aparecer o espírito na frente da pessoa. E a pessoa pode dar a permissão pro espírito entrar. E tem um período de limite de 90 segundos que a pessoa pode ficar com o espírito dentro do corpo dela. E aí eu gostei muito dessa premissa aqui, porque a gente não tinha visto isso antes. A gente sabe que existe a mitologia de a pessoa ter que deixar o espírito entrar, mas igual aqui não, onde você tem um amuleto que é um portal, que ele vai te dar essa permissão ou não, e no momento em que você tirar a mão desse portal, o link vai ser quebrado. Isso. Eu gostei muito disso, eu achei, sim, muito interessante. O filme, ele não tem grandes sustos, ele não tem. Eu te falar que eu me assustei alguma vez com o filme, não. Mas eu fiquei tão preso pra saber o que acontecia, que você fica assim... Meu Deus, what down? Eu acho ele tem umas cenas, e essas cenas, a maioria delas são quando eles estão fazendo esse jogo, né, com a mão. Que é aquelas cenas que vão te deixando tenso, né? Porque tem o rolê dos 90 segundos, que a Leona comentou, né? Só que você nunca sabe quando tá perto dos 90 segundos ou não. Justamente. Porque sempre uma outra pessoa fala, vai cronometrando aí. E nunca sabe, daí tá acontecendo um monte de coisa. E aí tá acontecendo uns negócios lá, a pessoa tá possuída, né? Falando
asneira, ou fazendo careta, ou fazendo micagem lá com a cara. E você não sabe muito bem. E também o filme não te dá não faz a menor questão de te explicar como eles sabem que são 90 segundos, por que é 90 segundos, o que acontece. Eles jogam assim bem no ar. Não pode ficar mais que 90 segundos, porque senão o espírito fica preso lá e não volta, né? Por essa porta onde supostamente a vela abre, né? Mas assim, é tudo muito sutil, eles falam assim e passam bem rápido, porque o filme quer tratar mesmo da questão do que acontece ali com as pessoas que estão fazendo isso, né? Que estão armando essa brincadeira, entre aspas, aqui, né? Assim, por uma das cenas do filme, a gente pode ficar assim... você tinha falado alguma coisa da vela. A vela assim, é o portal, né? É quem abre. Não, a vela, na verdade, o portal é a mão. A vela é o guia para o espírito. Isso, é onde... Isso é mostrado em uma lá cena... no final. Sim. Uma cena importante do filme, que a vela, ela é um guia pro espírito e a mão é o portal. Então, quando a pessoa apaga a vela, o espírito, ele fica no breu. Isso, né? Nessa outra dimensão que ele tá aí. Isso, no umbral. Tipo, a vela é como se fosse o guia pra ele ir até onde tá a gente vai chegar nessa parte onde a gente vai falar disso, que já tô nervosa pra fazer. Então, nisso, a Mia... É Mia, né? Isso. Mia. Ou Maia, como você quiser. Lembro só do Evil Dead, o primeiro. A Mia, ela vai entrar na brincadeira porque acontece... Isso é como se fosse uma droga. O êxtase que fazer o link com os espíritos é como se fosse uma droga para os jovens. Eles ficam em êxtase depois. Então, meio que vicia, né? Aquilo, a sensação tem aqueles baratos de jovens bestas, né? Que querem filmar uma sensação essas estranha, coisas, né? Que fica, mas tudo bem. Então, nisso, ela passa um pouco do tempo e ela deixa uma mensagem muito subliminar, apontando pro irmão da melhor amiga dela. Falando, eles querem você. E aí, ela passa do tempo, porque eles não conseguem tirar a mão dela. E no que eles tiram, ela já tinha passado do tempo. E é meio que estipulado no filme que se você passa do tempo, você meio que dá brecha e abre uma brecha pra não fechar esse portal não ser fechado. Isso. Tudo bom? É só isso. Só pra falar. Eu já quero falar os spoilers, mas não pode. Tá. Porque daqui pra frente não tem como a gente falar mais nada sem falar spoiler. E aí a gente tem os personagens aqui, eles são abordados de forma... Assim, a Maia é que é mais abordada, né? E o irmão dela mais pra frente, o Riley, um pouquinho. E aí algumas coisas que no começo do filme, o filme apresenta que parece meio sem pé nem cabeça, você vai entender lá pra frente. Né, algumas questões do próprio menino, porque aí o que acontece, depois dessa brincadeira inicial, o menino aqui que é o Riley, né, que é o irmão da amiga dela, que é a Jade, porque mostra aqui que eles têm uma relação bem próxima, né, por conta do incidente que aconteceu com a mãe da Mia, que até então... Até então tinha sido acidente. O pai dela disse que foi um acidente, mas depois ela sempre né, ela meio que já duvidava disso desde sempre, né? E aí depois ela descobre realmente o que aconteceu mais pra frente. E aí por conta disso ela se juntou. Ela ficou muito mais próxima da Jade e do Riley. E a gente percebe também que a Mia é aquela garota meio ignorada pela galera, né? Tipo, o pessoal não gosta muito dela. E aí quando ela participa desse jogo lá na primeira vez, ela meio que vira a pessoa legal do rolê, assim. Todo mundo acha muito legal por conta das coisas que ela faz durante em que ela tá possuída, né? Ou que ela fala, quando ela aponta lá pro Riley e fala as mensagens lá que eles estão procurando ele, que não sei o que eles querem ele, né? Então ela meio que se torna a legal do rolê. E aí eles dão uma outra festa, um outro evento, que eles querem fazer o ritual da mão de novo, e daí ela já se prontifica, já quer fazer de novo e tal. Só que aí o negócio vai meio que pra um outro caminho aí, né? Acontece algumas outras coisas, porque dentro nesse meio desse rolê aí tem o Daniel, que é o atual namorado da Jade, que é a amiga dela, né? Que é ex-namoradinho lá da Mia quando eles eram crianças. Então, eles meio que ficam nesse triângulo aí, né? A Mia, ela fica mais... O rolê do filme é o quê? O Riley, ele quer experimentar a mão também em um desses encontros que eles fazem, né? Isso. Eles têm um primeiro encontro, logo depois eles fazem outro encontro com um pessoal mais reduzido. Então eles querem... Ele quer participar, ele quer ter a sensação, então ela permite que ele fique 50 segundos. Eu acho que isso não é tanto spoiler não, porque isso
o decorrer do mano. filme, né? Uhum. Ele quer ficar só 50 segundos. E no que ele entra, a gente já falou lá no começo, tinha espíritos de olho nele já. O porquê não é falado pra gente. Sim. Não em nenhum momento é abordada, é colocada essa situação pra gente. Um pouquinho de falha no roteiro, pode ser, mas a gente vai descobrir lá na frente que o filme, em momento nenhum, ele quer só seguir uma história, ele não quer te explicar nada. Isso. E o pouco que ele explica, satisfaz. Mas se você for uma pessoa igual eu, que quer explicação pra tudo, você vai ficar um pouco assim, tá, mas... E aí, né? E aí... Como é que fica, né? Justamente. No que o Riley, ele tem a conexão, ele não consegue tirar a mão, né? Na verdade, o espírito prende ele de uma forma que ele não consegue desprender a mão e ele começa a se machucar muito. A bater muito com a cabeça na parede, porque o espírito, ele quer a alma dele, ele quer a alma do Riley pra si, pra poder se alimentar. Então ele fere muito o menino. Uhum. Pode ser várias coisas aqui, é o que a Leona falou, fica meio que a interpretação do que você acha que é, e o filme deixa você pensar que é o que você quer, né? Nesse sentido, tipo, por que é um menino? De repente porque ele tem uma espiritualidade diferente e os espíritos querem, ele tem, de repente tem mais energia vital, esse tipo de coisa que geralmente acontece, né? E o espírito... talvez ali com ele encontre uma... Ele tem alguma espécie de brecha que deixa o espírito, sim, talvez, né, ficar ali por mais tempo, ou fazer alguma outra coisa que com pessoas mais convencionais não tem, né? Que provavelmente também é o que aconteceu com o irmão do menino lá no começo, né? Que a gente percebe que ele tá completamente transtornado lá no começo do filme, né? Tanto que ele faz o que ele faz. E aí, meus amigos, pra gente poder comentar as coisas aqui, e pra gente poder comentar de forma mais efetiva que o que a gente achou, as cenas que a gente achou mais interessante, algumas talvez teorias que a gente tenha até para uma sequência, porque o filme estreou e na semana que ele estreou ele já foi confirmado que uma sequência já estava em produção, né, em pré-produção. Então a gente vai entrar aqui numa área de spoilers. Então se você não assistiu o filme, recomendo que pause o vídeo, ou se você não se importa, só segue aqui com a gente. Editora, né? Coloca aí spoilers, hein? Para de começar aí. Isso, bota aí um aviso pra galerinha. Ah lá, nem vou ler. Tá? E aí, uma coisa que é importante a gente comentar é que tem o rolê da mãe da Mia, né? Que no começo aparece uma cena dela morrendo quando aconteceu, né? E supostamente ela se suicidou, né? Ela tomou remédios ali a ponto de subir, né? De cantar pra subir. Não, até então ela não sabia que ela tinha se suicidado. Foi acidente. Isso, foi acidente. Ela disse que tomou remédios demais, perdão, né? E aí ela foi. Passa a informação certa, Bolsonaro. Isso mesmo. Pra isso que você tá aqui, pra me corrigir se eu falar errado. E aí... Eu só sou empregada? Você tá achando o quê? Pá! E aí, assim... Mas já fica muito claro logo no começo que ela não engole muito essa história, né? Que ela não acredita muito nisso e tal. Porque uma história... É uma história estranha, né? Você fala, eu tomei remédio demais, né? Tipo... É porque o pai dela, a todo momento, ele esconde... Ele não quer conversa... Eles, na verdade, eles não querem... Não tem uma conversa muito pai e filho. Ela é fechada pra ele e ele é fechado pra ela. Se vê que tem muito problema ali. Só que ela sabe que tem alguma coisa. Só que ali no final do filme vai ser apresentado que a mãe dela deixa uma carta de suicídio. Dizendo que não tava feliz, que não tava se sentindo... Que pela primeira vez, quando ela se suicidou, pela primeira vez que ela tomou a atitude de cometer suicídio, ela não estava se sentindo sem esperanças, né? Que eles falam hopeless no inglês. Ela fala que ela estava sem esperança e ela cometeu suicídio. Só que a Riley não sabia. A Mia não sabia a Riley. É porque a Riley é nome feminino também, tá, gente? Pra quem vocês que nunca moraram fora. Então, e ela tem muito essa coisa dela com a mãe dela, né? Porque ela se sente perdida ali sem a mãe. Só que a relação dela com a mãe dela também não nos é explicado, tá, gente? A gente não sabe qual que era a relação dela com a mãe dela. A gente tem umas pequenas lembranças dela, né? Dela com a mãe dela. Mas ainda assim, não explica se aconteceu alguma coisa pra mãe dela chegar onde chegou, ou simplesmente porque a mãe dela tinha sinais mesmo de algum tipo de doença, né? De depressão, algo nesse sentido. E aí, mas ao contrário, por exemplo, do pai dela, que já no começo, na primeira cena que ele aparece, entre aspas, porque você não vê o rosto dele, você só vê mais lá pra frente, ali você já percebe que tem um problema, tem uma barreira entre os dois, né? E o fato dele não aparecer é muito proposital, né? Porque ela tá ali lavando a louça
e ele tá atrás dela falando, e ele não aparecendo, é meio que ele como tá se ele. desfocado. Ele tá desfocado, muito bem feito é meio isso. que como ela não tivesse nem prestando atenção no que tá acontecendo, Sim. e ela meio que tá ignorando ele ali de uma certa forma, né? Sim. Ela meio que despende toda a atenção dela e toda a energia dela pra amiga Jade lá, né? Sim. E pro irmão dela também, que é o Riley. Aí a mãe da Jade, por exemplo, ela já tem uma outro tipo de já ver que as duas ali se dão bem, né? Que a Sim. mãe dela meio que cuida um pouco dela por conta do acontecimento e tudo mais, né? Mas aí quando elas estão lá nessa segunda brincadeira aí da mão, menina. Deixa eu só abordar um negócio aqui. E por que a gente tá falando tanto da mãe da Riley assim, gente? Porque é meio que colocado no filme como regra que se você passa muito dos 90 segundos, os espíritos eles vão ter. Você não vai fechar esse portal de forma correta. Isso, então eles podem vir quando eles quiserem. Justamente. Então você começa a ter visões. E você não sabe se aquelas visões são ou não são reais, ou se é os espíritos brincando com você. Porque aqui sim, os espíritos eles podem criar visões pra você. Então, depois que ela passa desse tempo, ela começa a ver a mãe dela o tempo inteiro. Só que a gente não sabe se realmente é a mãe dela ou não. Ou se é algum espírito que tá ali só recriando a mãe dela pra poder tentar ludibriar ela, né? Isso, exatamente. Porque quando há a brincadeira lá, a Jade, que é a amiga dela, ela não quer que o irmão dela faz, né, o ritual lá, obviamente. Só que, assim, uma belíssima conveniência de roteiro, a irmã dela Sim. sai da sala, né, e aí o menino pede muito pra Mia pra ela fazer, e aí o menino tem ela como uma irmã também ali, né, dá pra notar, que eles se dão bem e tal, desde o começo. Ele fala, não, tá bom. Ela fala, tá bom, mas só 50 segundos, ela fala, né? A minha meio que. Não, ele vai tentando deixar. Convence ela, me deixa 70, me deixa 60, então 50. A minha meio que é a irmã que deixa fazer tudo. E Isso. a irmã do Riley é a que fala assim: não vai fazer. Porque ela tem a cabeça no lugar, né, gente? Deixar uma criança fazer uma brincadeira dessa que. Pelo amor de Deus. E vou falar uma coisa: que maquiagem bem feita a dos espíritos. Menina, a gente vai chegar. Deus. A hora que aparece a primeira, que é a mulher com o olho cheia de bolha na cara. Gente do céu. Muito boa, muito boa. Que maquiagem bem feita, gente. É assim, aqui é a prova de que não se precisa de muito pra fazer um filme bom. Tem. E um filme que seja assustador, e não de susto, assim, né? Que nem a gente falou, jumpscare, mas de praticamente grotesco, não tem. de nojento. De aflição mesmo, de você ver as coisas, né? E aí quando aí finalmente ela deixa o Riley participar, né? Ficar 50 segundos lá durante o negócio. Só que o que acontece? Um espírito entra lá no Riley, obviamente. Sim. Ele passa muito do tempo e eles não. Aí fica meio que ambíguo, né? Porque no final eles ficam Porque discutindo. acontece a mesma coisa que o dela. Eles não Isso. conseguem. Ele fica tão perturbado. O espírito ele fica tão mais forte do que o convencional que ele ficava com as outras pessoas, que os outros simplesmente não conseguem tirar a mão que ele tá segurando. Dele, isso. A mão da mão, né? A mão da mão. Não consegue tirar a mão da mão. E aí ele fica meio que preso lá. E aí ele começa a fazer umas coisas horríveis, assim. E é uma cena muito tensa dele bater na cabeça, na parede, enfim. E bem feito. Nossa, bem feito demais! E a hora que a irmã dele coloca a feito. mão, assim, ele bate na cabeça dela e ele e quebra o dedo dela. Falei, gente do céu, loucura. A hora que ele vai puxar o olho assim, ó, menina do céu. E aí, em uma desses momentos, o Riley vê a mãe da Mia, né? E aí ele fala pra ela que... Ele meio que dá um recado pra ela, né? Dizendo que não é verdade, o que ela sabe não é verdade, que não é o que aconteceu... O que supostamente aconteceu com ela não é a verdade e tal. Ali a gente pode ter mais ou menos a certeza de que realmente era a mãe dela, porque ela fala, o que foi falado não é o que aconteceu. Mas pode não ser também, né? Eu acho que foi, hein? Eu acho que não, viu? Eu acho que era, na verdade, porque quando tem em uma cena determinada, que eu não lembro se é a menina, a dona da mão lá e o menino lá, o outro amigo deles lá. É dois homens, você sabe. É dois. Eu não sei se é. Eu não sei se é o amigo ou a Os outra. dois amigos. Os dois amigos lá que são os teoricamente. Maria, vem cá, ajuda a gente a resolver isso aqui. O dono das mãos, enfim. É não binário, gente, fica pro ar. Isso, exatamente. E aí, eles falam que quando o espírito entra em você, ele meio que
lê todos os seus pensamentos, ele sabe Sim. tudo que você tá pensando. E aí eu entendo, eu acho que foi por isso que ele sabia da mãe dela. Porque depois a gente entende que os espíritos eles estão todos no mesmo lugar, né? E aí eles batem um papo, né? Eles conversam entre uma possessão e outra. E provavelmente alguém... Vai lá, ó. Vai lá. Vai lá falar com ela. Fala com ela, mulher. Fala com ela. Manda um recado pra ela, pra mim, quando você for lá. Ai, pede pra ela fazer o pix. É. Tá sem olha. luz aqui. Pede pra ela pagar o boleto, menina. E aí ela... Eu acho que é por isso. Eu acho que em nenhum momento era a mãe dela. É. Eu acho que alguém se aproveitando muito da... Eu ainda acho que era a mãe fragilidade dela dela. e depois esse outro espírito veio e conseguiu tirar a mãe dela e tomou conta do corpo deles. Sei. É. Eu ainda acho Pode que ser é. também, o filme não deixa Porque a mãe aberto, dela né, não ia falando. machucar ele. Não faz sentido. Então, Já mas... tinha um espírito querendo machucar ele, entendeu? Então, por isso que eu acho que não era. Porque ela apareceu como a mãe dela primeiro, deu o recado e depois ela despirocou. Mas nesse não. meio tempo... É porque não é colocado regras pra gente de como que a mão funciona. Mas na minha concepção, a mão, ela tem que mostrar o espírito como ele realmente é, entendeu? Sim. É isso. Mas enfim. Segue. Enfim. Vai. E aí fica bota os todo boi mundo- pra andar. Bem perturbado, o menino vai parar no hospital, né? E aí a mãe dele meio que não entende nada que aconteceu. Sim. E aí também é uma conveniência de roteiro, porque, né? Seguimos, né? O seu filho... Ela primeiro acha que o menino tava drogado, que eles deram droga pra ele. E depois ela meio Ela que... culpa a Mia. Por tudo Obviamente. isso, e- A própria Jade, que é amiga dela, culpa ela também, Aqui, né? aqui é colocado aquela mesma regra que a gente aprendeu com os filmes do Ed e Lorraine Warren. O espírito, ele tenta deixar a pessoa fraca pra poder tomar posse dele. Aqui acontece a mesma coisa. Todo mundo começa a escantear a Mia, porque eles acham que é culpa dela. Realmente foi culpa dela, né? Mas é que eles deixam escancarado na cara dela e ela é escanteada, onde abre brecha pros espíritos virem e falar assim: olha, tudo bom? Isso é sua mãe. Olá, posso entrar, querida? Dá uma xícara de açúcar aqui? E aqui ela já começa a ter mais visões, onde É. ela não consegue diferenciar, como a gente já disse, ela passou muito do tempo dela, ela abriu o portal e ela não fechou, e quando teve todo o rolê com o Riley, ela deixou ele mais tempo por egoísmo dela, por ela querer falar com a mãe dela, então Isso. ele ficou e não saiu. E foi aí que deu todo o quando- RDTT lá. Quando eles vão procurar aquele menino que apareceu lá no começo do filme, que foi o irmão dele que esfaqueou ele, depois o irmão dele se matou, aqui eles vão buscar esse rapaz pra tentar obter respostas dele. Só que aqui ele não dá resposta nenhuma, na verdade, né? Ele só Porque fala ele não sabe também. não Ele sa- sabe a mesma coisa ele que a foi uma gente. coisa- justamente. Né? Tipo, Só que aqui ele fala assim, vocês fizeram certo? Aí aqui meio que surge uma dúvida. A gente assoprou ou não a vela? E aqui fica um plot. sim, porque nem você presta atenção nisso. Tá. Sim, menino. Justamente. Aqui Que eu o voltei, roteiro, eu voltei pra ver. Aqui o roteiro... Não voltei não, porque eu presto Mas não atenção. aparece, não aparece. Eu prestei atenção, Lindo, não precisei voltar. Aqui o roteiro é tão inteligente que ele vai deixar você, espectador, com essa dúvida na Sim. dúvida. Ele vai falar assim pra você, eu mostrei, você que não viu. Você não viu? Pede pro cinema É. voltar a dar o rec aí. Eu fui lá voltar na toda a salinha de fita. projeção e falei pro amigo que tava lá, Com falei, moço, certeza. você pode Aqui na minha- começar no de meu novo? quarto eu fiz voltar, tá? Aí o roteiro já começa a te mostrar que ele é inteligente aí. É. E a direção, os irmãos Philippou, eles sabem fazer, eles mostram que eles têm uma veia de James Wan, mas pro lado bom. É Não James é pro Wan lá lado- no comecinho, né? É James Wan lá no comecinho. É o James, ele lembra a direção deles, principalmente quando mostra as possessões, me lembra muito James Wan no primeiro Invocação do Mal. Parece mesmo. Onde tem aquelas jogadas de câmera. A câmera tem que aquele gira plano- junto. Justamente, aquele plano em um one take, né? Um one take, que é o plano sequência. Isso é muito, muito bom. E eu gosto Nossa, muito isso que, é- por exemplo, quando eles estão principalmente na sala lá, quando o Riley tá possuído, a câmera, tipo, atrás do sofá, girando assim, e Sim. tudo acontecendo, e a Sim. câmera girando. Eu acho isso muito legal, muito. Dá
Opa, uma perspectiva muito boa. E eu fico imaginando assim, será que eles estavam num lugar, eles tinham que rodar, roda todo mundo com a câmera e volta todo mundo, roda todo mundo com a câmera. Enfim, não deve o lugar, ser assim, é a sala, né? que tá girando. Mas aquele dali é um plano plano com a câmera muito bom também, muito bem feito, não tem muitos cortes, e isso é muito bom no filme de terror. Aqui mostra que o filme ele tem que ser instigante, ele não precisa ser jumpscare, aquele jumpscare porn, né? Ele só precisa ter uma história boa, um roteiro enxuto e uma direção um boa. roteiro que, o mais incrível que parece, gente, ele é ele é muito simples, assim, se você for parar pra pensar. Só que é o que a Leona falou, o jeito que eles montam, essa sacada da vela é um negócio que, tipo, já eleva pra um outro nível o filme, Sim. assim, e você vê que realmente os caras sabiam meio que o que eles estavam fazendo. E dá pra entender que eles têm uma ideia na mão da mitologia disso tudo, só que eles resolveram não falar. Eles falaram, bom, vamos deixar aqui, Vamos apresentar, se colar, colou. Se colar, a gente faz o 2, se não, a gente deixa aí, no ar. É isso aí. E aqui, né, seguindo a história, ele vai pro hospital e lá, como a gente disse, o menino fala assim, vocês fizeram o ritual certo? A dúvida ficou na cabeça, vamos lá fazer o ritual certo. E aqui a gente é apresentado pra mais um plot. Assim como a mão ela é um portal de vinda, ela também é um portal de ida. De ida. De vinda porque, e vinda. De vinda e inda, tudo se completa. Aí aqui nós temos a Mia, ela vai tentar fazer, né, essa conexão. E é apresentada uma menininha pra ela. Aí ela fala com a menininha, olha, meu amigo, a gente tá precisando pegar ele e tudo mais. Ela fala assim, tá bom, eu deixo você entrar. Ela fala, talk to me. Aí, né, ela começa com a menina fala, deixa você entrar. E nisso a Mia tem vislumbres como é que é o nome dele? Do Riley. Como se fosse num purgatório, onde várias almas estavam torturando, vários espíritos estavam torturando a alma dele. Uhum. E ele estava sendo preso por um velho muito asqueroso, muito... Ui, gente, a maquiagem desse filme é muito boa. Meu Deus do céu, porque ele dá aquele negócio que você fica assim... Sabe que é igual aquela... Saia todo mal da... É igual aquela cena do X, da véia. Ah, sim! Né? Tipo, que é um negócio que você fala assim... Sim. Né? Tipo... Completamente. Pra quem não sabe, assista. Assistam. Muito bom. E aqui ela vê e ela tem essa noção de que a alma dele tá sendo sendo ela purgada, entende né? Ela que ele tá em coma, basicamente. Justamente, né? porque ela quando eles trazem ele de volta, ele não consegue. Esse espírito desse velho que volta no corpo dele e ele se machuca de novo. Uhum. Então aqui eles ficam meio que... Daqui pra frente, eu sinto que o roteiro, como ele não explica nada, então a gente fica assim, só à mercê do que o filme tem a oferecer. Isso. Porque a partir desse ponto aqui pra frente, a gente não sabe... Você depende da inteligência dos personagens. Justamente. Ali, né? O roteiro, ele fala assim, a Mia, ela já tá num ponto tão que ela vê a mãe dela, que a mãe dela fala assim, eu sei como é que salvar ele, você tem que matar ele, porque aí a alma dele vai estar livre aqui e a gente vai cuidar dele. E nesse ponto a gente já sabe que não é mais a mãe da Mia. Sim. Porque o pai dela mostra a carta, fala como é que foi e tudo mais, e ela tem mais um surto, e ela dá uma tesourada no pescoço do pai dela. Porque ela tem uma visão de que o pai dela tá querendo agredir ela pega a tesoura e vlat. Porque ela já não consegue mais discernir o que tá acontecendo o que é real realmente, e o que né? é fantasia. O espírito zoando a cabeça dela. Justamente. Então aqui nós vamos ter a cena final, onde a Mia entra no hospital com muita facilidade, como Michael Myers, e consegue sair com... Gente, aqui o roteiro pecou. Mas eu entendo... Se fosse há uns 15 anos atrás, a gente acharia super plausível, não? Numa boa. Não, se fosse década de 80 e 90. Completamente, gente. Pode entrar lá dentro e pegar. Mas hoje em dia, como assim? Como esse hospital não tem segurança? Como que essa menina conseguiu sair com esse menino com a cara toda inchada de um hospital? Então, assim... E o detalhe é que o menino tá em coma, então... Justamente. Entende-se que é um lugar que ainda é um pouco mais difícil de qualquer pessoa entrar lá a qualquer hora, né? E é muito fácil. Eu tenho que perguntar a um amigo meu que tá na Austrália, eu falo assim, é fácil, vai lá fazer esse Como teste. Como é que é o sistema de saúde aí? Me conta, a segurança nos hospitais. Hospital, você tá louco, meu filho? E aqui a Mia, ela pega essa ideia, né, de que ela vai matar o menino e ela vai pra beira de uma rodovia. Aonde a todo momento ela fica em dúvida do que ela faz. E aqui, dá pra frente, você não sabe o que aconteceu. E foi o que eu perguntei, a sensação, gente, a Mia morre.
tá? Como a gente tá na área de spoilers, ela morre. Só que pelo como foi filmado, você não sabe se ela se jogou ou se ela foi empurrada. Pra mim, a menina empurrou ela. A irmã do Riley empurrou ela. Porque ela caiu muito forte em cima do carro. Eu acho que não, porque em alguns momentos, quando ela tá lá na esquina, já com os carros passando, Sim. mostra ela. A câmera mostra ela como se ela estivesse repensando mesmo. E repensando, tipo, sei lá, isso aqui não parece muito certo, né? Tipo, Sim. isso aqui não faz muito sentido eu fazer isso, né? Enfim. E aí, make boom, ela vai lá e mostra ela atropelada. E aí depois mostra ela na rodovia lá massacrada, né, com o carro. Sim. E aí depois vira o take para o menino na cadeira de rodas, aí tá a Jade segurando o Riley fora da cadeira. Sim. E aí pode ser várias coisas, né? Pode ter sido o Riley que empurrou ela, dominado por um espírito, de repente. Sim. Pode ser a própria Jade que empurrou ela e segurou o irmão, né? Ou ela se jogou. Ou ela se jogou. A gente não sabe, a gente vai A saber gente- no 2, provavelmente, assim, porque fica em ela vai aberto. voltar no 2, inclusive. Já tá confirmado. Como é que ela vai voltar se vai ser uma pré-sequência? Não, tá aqui com o elenco original. É, Talvez ela mas é uma- apareça, ela apareça eles já tipo, no não- final, ou Porque eles ligando anunciaram o filme que do é outro. vai ser uma pré-sequência. Eles acham uma que eles vão prequel, fazer né? igual o estão fazendo com o X. Bota o Sim. filme, depois faz outro que é uma prequel. E depois o que é a continuação. Justamente. E aqui, no final, como a Riley morreu, a gente tem mais um plot. Não sei se é plot, mas é algo muito interessante que é uma visão de como seria um pós-morte, né? Que o roteiro tem e a direção também tem. Aqui nós temos a Riley sem entender nada, sem entender nada o que aconteceu com ela. E ela entrando no hospital, ela vendo o pai dela, que o pai dela estava vivo, depois da facada no pescoço e esguichar rios de sangue. Sim. Nós temos. E aí fica ela lá vai, durante um bom tempo É. sangrando. Aí ela vai andando. E depois nós temos outra visão dela com a família do Riley. O Riley estando bem, eles se abraçando. E depois ela tem outra visão com o pai dela saindo do hospital. E no final do filme, foi onde a gente falou que a vela, ela é um guia para o espírito. E ali a mão, ela já tá nas mãos de outra pessoa, de outro grupo de amigos. Sim. Onde ela aceita falar com eles e nisso o filme acaba. Eu achei isso muito interessante. Que É que é tem o que muita tem gente uma coisa- fala que no pós-vida o espírito ele perde o senso do tempo. O tempo não passa como passa pra Sim. gente. Sim. E tem uma coisa que também pode ser levada em consideração, que tem em algum momento, que eles, em um diálogo deles lá, que eles dizem que tem mais de uma, né? Uhum. Então pode não necessariamente ser a que ela tinha, pode ser uma outra. Será? Gente. Eu acho que é uma outra, inclusive. Eu tenho medo. Eu acho que esse filme tinha que ser de um só. Porque esse filme é uma joia tão bem polida que as sequências podem estragar. Se bem que a gente tem que levar em consideração que eu acho difícil, porque eles estão fazendo meio que o mesmo caminho de que a gente falou, de X, Pearl e Maxine, né? Então, talvez eles vão tomar esse cuidado nesse sentido, e eles vão... Eu acho que, assim como eu entendo que é o que vai acontecer com X, Pearl e Maxine, né? Eles vão saber onde parar. Sim. Que o cara falou, tomara. é uma Porque trilogia, acabou. A minha preocupação é X pra Pearl, eu A senti minha, uma a minha leve. preocupação Não é é virar ruim. um premonição. Não é ruim. Pearl não é ruim, mas eu senti uma leve queda de X pra Pearl. Pra Pearl, eu senti uma leve queda. Uma leve queda. É porque eu acho que são... É que por mais que seja uma prequel, né? É uma coisa... Eu acho muito diferente os dois. Eu acho muito diferente, assim. Eu não sei se é porque eu queria que Se explicasse... você não falar como- que é uma prequel, se você assistir os dois e fala que Sim. são filmes distintos, assim. Eles não estão interligados. Você sabe por quê? Eu queria saber... Porque vamos só abordar Pearl aqui rapidinho, gente. Em Pearl, mostra como que ela ficou doida da cabeça. Sim. Só que ao mesmo tempo, em X, o marido dela também era doido. Então eu não vi essa relação de como que ele ficou doido com ela. Porque ela sai matando todo mundo e como que ele aceitou isso? Ela Mas ela não inclusive mata o mata... marido, inclusive? Não. O marido dela tava vivo. Isso que Ela não dá mata pra ele entender. no carro, mulher. Não, mulher, esse aí não é o marido dela, não. Foi um cara que ela deu lá aleatório do cinema. Ah, é o cara do Então, cinema. e inclusive ela mata a irmã dele. Como que ele aceitou isso? Como que... Não dá pra entender. Talvez Não por dá pra isso ele entender. ficou doido, né? Mas aí ele chega em casa e vê todo mundo sentado na mesa de se decompondo, só o cheirão de
de podridão. Enfim. E nós aqui temos um filme que é entregue pra gente, assim, é uma das melhores apostas do terror. A A24 foi esperta. Aqui ela foi. Muito. Aqui ela foi grandona e ela acertou. Inclusive, ela tava em competição com a Universal. E ela levou da Universal. Tá, gente? Pra quem não sabe do que a gente tá falando, o filme, ele não é da A24, tá? Não é da A24. Ele não é produzido pela A24. Ele é produzido por estúdios australianos. E no Festival de Cannes, ele foi colocado à venda e ele foi vendido para várias distribuidoras. E nisso, a A24 levou os direitos de distribuir o filme nos Estados Unidos, tá? Uhum. Então, não é da A24. Aqui nos Estados Unidos... Aqui no Brasil, Unidos. ele vai ser distribuído pela Diamond Films. Então, a distribuidora da Diamond Films conseguiu a distribuição nacional do filme, tá? Então, antes que fique, porque é o terror, porque tudo que você procura tem, porque é o terror da A24. Não é da A24. A A24 foi esperta, viu que o filme tinha potencial, comprou os direitos e tá distribuindo como se fosse dela e ganhando a fama. Não é dela, tá, gente? Não é dela! Ela botou um dinheiro aí, né? Enfim. Ela comprou, né? Ela comprou os direitos da distribuição, mas não é dela. E assim, Não gente, é dela! A gente tá falando aqui, mas pode pra você parecer uma coisa meio suspeita, né? Porque a gente gosta desse tipo de filme, né? Então, né? Não, esse é bom. Quanto Quando mais a gente tem que meter o pau, mesmo que seja galhofa, mesmo que a gente goste. Mas aqui a gente vai tá falando de um filme de suspense / terror, assim, né? Que está com 95 no Rotten Tomatoes. Então, assim, não é qualquer um, né? Não é gente. qualquer coisa que chega, principalmente esse gênero, que é um gênero mais, né? Jogado Neutro. ali pra escanteio, né? É um gênero neutro. Então, assim, é um filme que vale a pena ver, né? Eu gostaria de ter visto ele no cinema, porque talvez teria sido uma experiência muito mais legal, né? De você ter aquela imersão. Eu gostaria também, toda. mas eu tô tão assim pra ir no cinema, com tanta Mas, gente idiota que tem no cinema. Primeiro, o cinema está muito caro, está um desaforo você pagar tudo isso para assistir um filme. E segundo, As pessoas não sabem mais assistir filme no cinema. Exatamente. Essa é a verdade. Então gente. você... Logo mais ele aparece no streaming daí, né? Eu acho que os filmes da A24 tá indo pra Amazon, eu acho. A maioria. Né? Então logo menos ele aparece por aí e aí você assiste. Mas se você, assim como a gente, foi convidado para uma sessão exclusiva para a mídia... Pela A24, para a mídia especializada que somos nós, você deixa aí nos comentários o que você achou. Foi ela que convidou a gente. Ela mandou uma cartinha. Não. Cadê aqui a cartinha, mulher? Ó, a A24 convida. Com certeza. Deixa aí nos comentários o que você achou. Você tá doida? Se você gostou, se você não gostou. Se você teve as mesmas opiniões que a gente sobre o final, sobre a questão, alguma questão talvez da mitologia aí da história do filme que a gente não tenha falado ou passou despercebido pela gente. A vela apagou, não apagou? Você voltou apagou ou pra não assistir? apagou? Conta pra gente aí nos comentários. Não se esqueça também de seguir a gente aqui nas redes sociais, né? @GameOverblog em todas as redes sociais. A gente tá também lá no TikTok como Game Over, é só você dar uma procuradinha lá, que a gente tá bem bonitas lá. Você também não se esqueça de comentar aqui, como eu falei, né? Deixar o like no vídeo, compartilhar e se inscrever aqui no canal, porque a gente tá atrás de inscritos. Comenta, mulher. Vamos comentar. E assim. Não esqueça também que toda quinta-feira tem review de Drag Race Brasil com Leona e Ângelo. Quantos episódios vão ter esse reality, Leona? Acho que normalmente é 12 episódios. 12? Então tem chão, hein? Que saiu agora recentemente o terceiro. Ai, tem, então mulher. Então tem chão aí. Tem muito look feio e peruca mal colada. E parece a Lip Leona. Sync de milhões. Lip Sync de milhões, hein, gata? Não. Eu nem assisto, mas eu tô editando, é como se eu estivesse assistindo e debatendo em conjunto com... E o último episódio eu ainda mais assistiu mais ainda, porque tinha roteiro. Foi, menino. O último episódio vai sair ainda maior do que os A Ângela tava entrando de desespero com o texto que eu escrevi. Porque ele falou mais 2 horas. O Denis vai xingar muito. Vai seguir o roteiro, porque eu não fiz à toa. É isso mesmo. Muito que bem. Uma garota preparada. Uma garota preparada. Né? Uma profissional. Não engravida. É isso. E é isso, Leona, quer deixar algum recadinho? Como estão as lives? Estão seguindo, não estão? No final desse mês, olha, gente, o meu cenário ficou pronto finalmente. Amanhã eu resolverei o problema do meu camarim, que tá sem luz.
pifou. Como que E eu a não sei drag se porquê, maquia? né? Como que a drag se maquia? Já não fica muito boa a maquiagem dela no claro. Com o escuro, então, Parece que eu tá vou- claro. nossa, eu vou aparecer aqui pior que as maquiagens do Drag Race Brasil. Você vai assistir a live da Freira 3. Ai, não, Completa- é a sua... Não, a maquiagem da Freira é ótima. Comparado com o que eu tava com. Gente, não dá, tá? Não dá, Brasil. Não É dá. isso, tá bom, gente? Obrigado, até a próxima semana. Um beijo. E é isso. Muito obrigado.